Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Muito bem, Pimpolhada, estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Meu nome é Renato Sansão e o programa de hoje é pra você aí que é fã de automobilismo e de documentários. Vamos falar aqui de Schumacher, a única produção apoiada oficialmente pela família do heptacampeão mundial de Fórmula 1. E para me acompanhar nessa, temos a presença do nosso oráculo da sétima arte e também do automobilismo, Rodrigo Cunha. Cunha, Schumacher foi mais herói ou mais vilão? Interrogação. Olá, meus queridos, tudo bem? Olha, Sansa, num contexto aí mais amplo, muito mais campeão, né? Mas, para quem não acompanhou o Schumi correndo aí e assistiu ou vai assistir esse documentário, talvez o veja quase como um semideus aí. E isso nenhum corredor de Fórmula 1 é ou foi, né? Há controvérsias aqui, hein? Olha, temos também a presença do nosso samurai do entretenimento e dos volantes, Rafinha Prada. Rafa, podemos dizer que Michael Schumacher é o alemão mais famoso do mundo moderno? Fala, Sans, fala, queridos, tudo bem? Acho que não. A gente pode chamá-lo de talvez o piloto alemão mais famoso do mundo moderno, mas o alemão mais famoso, acho que estamos longe disso, né, Sancinha? Será? E olha, temos aqui também uma estreia nesse podcast, meu povo. Já está aqui em nossos estúdios virtuais o heptacampeão mundial de carrinho de bate-bate, Conrado Cacassi, minha gente! Conradão, seja muito bem-vindo ao cockpit do Senta que lá vem spoiler. Preparado aí para revisitar vida e carreira de um dos maiores campeões de todos os tempos? Olá, rapaziada, que legal, que gostoso estar aqui com vocês. Eu que ouço tanto o podcast, estar participando é uma honra, e ainda mais falando sobre um grande campeão, um grande personagem, que é o Michael Schumacher. Um prazer estar aqui com vocês, hein? Olha, o prazer é todo nosso, e antes da gente mergulhar de cabeça no documentário do Schumacher, faço um convite para você que está entrando pela primeira vez aqui no Senta que lá vem spoiler. Acesse sklvs.com.br, siga a gente no Instagram e também no seu agregador de podcast favorito para receber em primeira mão todos os nossos episódios. Estamos nos principais agregadores e players, e olha só, vamos adorar saber a sua opinião sobre este e muitos outros filmes e séries, tá bom? What Schumacher achieved was absolutely incredible. You're looking good. It's looking good. It's looking fantastic, Michael. Well done. Muito bem, meus amores, olha, o negócio é o seguinte, hein? Perto de completar 8 anos do trágico acidente que lhe causou um traumatismo craniano e o deixou em coma, pai, esposa e filhos do ex-piloto alemão Michael Schumacher liberaram, apoiaram e participaram de um documentário recheado de vitórias, derrotas e muita nostalgia. Muito bem, o Doc Schumacher estreou na semana passada na Netflix e, pelo jeito, tem trazido mais perguntas do que respostas, né, Cunha? Olha, Sansa, é mais ou menos por aí, cara. Muita gente, assim como nós aqui, né, esperava aí grandes revelações dos últimos anos aí, pós-acidente dele, né? Ou, ao menos, mais detalhes aí sobre uma carreira que é repleta de polêmicas. Mas, talvez, né, pelo documentário ser tão meticuloso e relativamente morno, ele vem recebendo aí também críticas na mesma temperatura. Lá no IMDb, por exemplo, a gente já tem quase 7 mil reviews e a nota de 7.8 de 10. No Letterboxd do documentário aí tá com 3.8 de 5, mas é no Rotten Tomatoes que a coisa tá curiosa. O documentário conta aí com 69% de aprovação do público e apenas 43% da crítica. Mas chegou a hora de a gente falar aqui do que realmente importa nessa bagaça, né? Que é a opinião do Senta que lá vem spoiler. E aí, pessoal, o que vocês acharam do documentário do Schumi? Começando pelo nosso querido convidado especial aqui. Conta pra gente aí, Conradão. Então, essa discrepância aí que você mencionou
entre público e crítica, eu imagino que seja por causa do fator fã, né? O cara é fã, o cara assiste porque ele idolatra de alguma forma o Schumacher, então o cara fica meio inibido de dar uma nota baixa. Mas eu admito que eu não gostei do documentário. Eu achei que a forma como a história foi contada foi muito desequilibrada, né? Acho que a trajetória do Schumacher é muito longa para ser resumida em tão pouco tempo. E na hora de montar, na hora de escolher as cenas, né? O que entra, o que não entra, fazer a edição final, eu acho que os responsáveis não foram muito felizes. Não fiquei decepcionado não com a falta de revelações, né? Que você mencionou, que talvez muita gente esperasse, porque eu não esperava. Eu achei que a postura da família do Schumacher sempre foi muito discreta desde que aconteceu o acidente, e eu não esperava que tivesse qualquer coisa diferente disso, né? Então eles mantiveram essa linha, eu não me decepcionei com isso, talvez porque não criei a expectativa, mas o que me decepcionou mesmo foi a forma como eles distribuíram as fases da carreira do Schumacher. Eu acho que poderiam ter sido mais bem distribuídas e mostrar o quanto ele foi realmente grande esportivamente. Talvez eles tenham achado isso desnecessário, né, para quem conhece a história dele, mas já faz algum tempo que a carreira dele, pelo menos a melhor fase dela, terminou, né? E eu acho que seria importante para as novas gerações conhecerem um pouco mais do Schumacher campeão, do Schumacher vencedor. Putz, Conrad, eu tô muito contigo, sabia? Eu acho que esse documentário tinha tudo para ser fantástico, como o Michael Schumacher foi fantástico, né? Começa bem até o documentário, mas vai ficando ruim, eu acho, pelo menos vai ficando pior. Você comentou uma parte que eu acho importantíssima, que foi a fase dele na Ferrari, mas esse documentário tinha que ser uma minissérie documental, né? Podia ter feito 8 capítulos aí de 40 minutos. Tem muitos momentos da carreira dele que poderiam ser esmiuçados. Eu acho que uma pessoa mais desavisada, e não podemos esquecer que a Netflix é o maior canal de streaming do mundo hoje, você tem muita gente que não conhece Fórmula 1, não acompanha mais Fórmula 1, de repente vê um documentário desse e não entende o que aconteceu com o Schumacher. Entende? Em nenhum momento é citado, por exemplo, literalmente o acidente dele de esqui, que eu me lembre, e não fica claro o que está acontecendo nesse momento com ele, sabe? Parece que ele morreu. E no final, aqueles 10 minutinhos mais emocionais, por assim dizer, dá para entender que na verdade aconteceu alguma coisa, mas não fala o porquê, ou o que exatamente, né? Então eu acho que é uma pena, porque para quem acompanhou, ou quem acompanha Dirigir para Sobreviver, que é um puta documentário sobre Fórmula 1 na Netflix, estava esperando alguma coisa parecida. Mas como o Sansa citou no comecinho aqui, é um documentário que pela primeira vez foi aprovado, ou teve o apoio da família do Schumacher. E talvez isso tenha barrado um pouco, né, as histórias, as polêmicas. Cara, vou acompanhar aqui os relatores. Eu esperava muito de Schumacher e, como já diria o poeta, a expectativa é a mãe da frustração, né? Fui com a expectativa no talo porque, cara, eu sou cringe, eu cresci ali final dos anos 80, começo dos anos 90, vi Michael Schumacher despontar numa época que a Fórmula 1, cara, era um dos esportes mais gostosos de assistir junto com a NBA. E com a seleção brasileira de futebol, olha só, hein? Então, eu tinha muita expectativa, eu vi esse cara chegar, esse cara crescer, né? Aquela coisa dele ser o leão jovem, o leão adolescente, chegando na savana dos leões mais cansados, e o leão mais velho conhece o leão mais novo, todo mundo já sabia que ele se tornaria um cara gigante, né? Conrado falou bem, Rafinha também, a estrutura é muito importante quando você vai construir um documentário, e você pode usar inúmeras formas de linguagem que tornem ele mais interessantes, né? A gente tem aqui um programa muito legal que estava praticamente todos nós, a gente falou de Last Dance, aquele documentário do Chicago Bulls, do Michael Jordan, né? A edição, os cortes, a emoção, como você vai para dentro daquela história e vive um pouco mais do Jordan, do Dennis Rodman, do Scott Pippen, do próprio Phil Jackson, né? O treinador, e você quer mais daquilo, você fica sedento, né? Eu poderia citar aqui também o documentário recente Val, que conta a história do Val Kilmer, tá lá na Amazon Prime, que também é muito criativo e inventivo ao trazer os melhores momentos da carreira do Val Kilmer e como ele se encontra hoje, né? Esse documentário é o que a gente chama de documentário chapa branca, né? Bastante previsível, bastante meticuloso, mais ou menos como era o Schumacher em termos de meticuloso. Previsível ele não era tanto, não. Eu gostei muito mais pela nostalgia do que pela produção. E você, Cunha?
Olha aí, Sansa. Cara, eu gostei do documentário como entretenimento, de uma forma geral, né? Eu vejo que ele apresenta aí o piloto para uma nova geração. Acho que, inclusive, esse foi o briefing, é o que eles queriam com esse documentário. Eles não queriam trazer algo como foi o documentário do Senna, né? Então, acho que a Netflix ela estava muito clara no que ela queria como resultado aqui. E também, quando eu vi, né, que se tratava aí de algo aprovado pela família do Schumacher, eu já imaginei que seria muito difícil a gente ter algo mais revelador, até mesmo mais polêmico, né? Tem muitas coisas interessantes ali, né? O próprio o acidente do Senna, né? Através do ponto de vista do Schumacher, ali em Imola, os efeitos, né, sobre a morte do piloto nele. Então, as próprias entrevistas, né, ali com seus principais rivais, os managers das equipes, mas não tem nada ali que a gente não espera, né? São todas falas ali também muito protocolares, né? E muita gente aí ficou esperando, né? Pô, quando foi anunciado esse documentário, pô, vai ter alguma coisa em relação ao estado de saúde do Schumacher, né? De repente alguma imagem ou alguma coisa mais reveladora, mas não foi o que aconteceu. Além disso, né, outra coisa que me pegou, como brasileiro e fã de Rubinho Barrichello, a gente não ter ali o cara que foi o companheiro de equipe dele, né, especialmente ali durante, entre o período de 2000 a 2005. Tá atrasado, vai chegar, Cunha, vai chegar ainda. Exato. Eu achei muito estranho, sabe? Era o mínimo que eu esperava, pelo menos o Rubinho ali. Mas aí, como vocês falaram também, né? Pra mim, deveria ser algo com pelo menos 5 ou 6 episódios. Aí, como o Sansa trouxe também o Last Dance, né? O documentário sobre o Michael Jordan. A gente tinha muita emoção lá. A gente vai ter um pouco de emoção mais pro final, ali com as revelações da família, né? Revelações ali até um tanto óbvias, mas que com os filhos dele falando, né? Especialmente ali o Mickey. Ali pega um pouquinho mais, mas é isso, faltou emoção, ao mesmo tempo ele entrega um entretenimento interessante e ainda acho que sim, ele foi todo desenhado para atrair e informar essa nova geração que está chegando aí, que é fã agora de Fórmula 1 também, para entender o que é esse circo. A própria série que tem lá, né, a F1 também, da própria Netflix, está fazendo isso, e eu acho que eles fizeram isso aqui também. Não é um filme, um documentário, né, um filme com o objetivo de realmente passar ponto a ponto a carreira do Schumacher. Nós que assistimos o cara na TV, a gente sabe o tamanho dele, né? E o tamanho dele não coube nesse documentário. Mas enfim, vamos entrar um pouco mais a fundo aqui na personalidade do Schumacher, né? Apoiado nesse documentário em nossas memórias revividas por essas ótimas imagens do arquivo. Como é que vocês enxergam hoje, depois de tanto tempo, né? Já vai fazer aí 10 anos que ele parou praticamente, 8 do acidente. Como é que vocês enxergam a trajetória do Schumacher, né? A gente pode até dizer que, pelas dificuldades que ele enfrentou, que ele foi o maior de todos os tempos na Fórmula 1, ou os recordes que o Hamilton vem quebrando ano após ano já começa a colocar em dúvida essa questão, se é que vocês consideram o Schumacher o maior de todos, né? Eu acho muito complicado essa de maior de todos os tempos. Eu tenho uma dificuldade muito grande de ordenar esses grandes esportistas, não só na Fórmula 1, no tênis, outras modalidades, porque tem a variável tempo, né, que mexe com tudo isso. Então, como é que eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer essa relação entre o talento e o equipamento, né? Que o cara tem à disposição. Então é muito complicado. Agora, assim, o que acho que ninguém pode negar é que o cara tá no Olimpo, né? Você tem Fangio, você tem Jim Clark, você tem Jack Stewart, você tem os grandes da década de 80, aquela época dourada, né? Com Piquet, Senna, Mansell, Prost, e os coadjuvantes, Berger, Thierry Boutsen, que era uma época muito legal. Aí entra um pouco também da memória afetiva de quando eu era criança. Então é muito difícil você comparar esses grandões, né? Porque eles tinham carros diferentes. Você vê o Hamilton falando hoje, quando ele teve uma experiência com a McLaren do Senna, ele falou assim, como é que esses caras dirigiam esse canhão? Né? Por quê? Porque ele tem um equipamento tecnologicamente muito mais avançado hoje. Então não dá para você comparar a pilotagem do Lewis Hamilton com a pilotagem do Senna, com a pilotagem do Fangio, com a pilotagem do Jim Clark. Não dá, né? Eu pelo menos não consigo, né? Eu tenho essa dificuldade. Agora, que o Michael Schumacher tá entre os maiores dos maiores, ele tá no Olimpo ali, se tivesse que fazer um monte Rushmore, ele estaria, certamente, o queixo dele estaria ali na escultura. O queixo muito dele. Bom.
Nossa, Conrado, cara, eu tô muito contigo. E eu quero responder essa pergunta aqui dentro de um contexto aí também de nostalgia e até de previsibilidade. O Schumacher ele já tem, né, a nostalgia a favor dele, né? Então, muitos aí vão falar que ele foi o melhor, né? Foi melhor que Hamilton, enfim. A gente começa a olhar para trás e ver, né, que o Schumacher ele correu ali na era dos motores V12, V10, V8. A gente lembra muito das grandes ultrapassagens. Os carros eles quebravam mais, né, eram menos eficientes. Então a gente tinha mais imprevisto nas corridas do que a gente tem hoje também. E isso nos faz lembrar aí de grandes momentos emocionantes. Ayrton Senna do Brasil! Ele pega a bandeira, repete o ritual. Vai Ayrton Senna, vai a loucura arquibancada em Interlagos. Hoje é tudo mais calculado, né? Então tudo isso acontece menos também. Então a gente tende a fabricar hoje memórias talvez um pouco menos emocionantes, mas aí vem aí o que o Conrado falou também. Daqui a 5 anos, como que a gente vai lembrar do Hamilton? Ou melhor, daqui a 15, 20 anos, né? Então tem também toda essa trajetória, né, que o Schumacher teve lá dentro da Ferrari até ele conquistar o primeiro título. Então eu vejo que tudo aquilo ali foi uma vitória da paciência lá para toda a equipe, para a Ferrari. Aquilo foi construindo, né, todo um sentimento de vitória que o próprio documentário traz, né, que depois que ele venceu a primeira, ele tirou um peso dos ombros e aquilo simplesmente fluiu. Tem a paixão envolvida também, né, Cunha, que é super importante. E é o comparativo que a gente faz, né? Pelé ou Cristiano Ronaldo? LeBron James ou Michael Jordan, né? O Lewis Hamilton ou o Michael Schumacher. Se a gente for aqui nos pilotos mais vencedores, a gente vai encontrar com 3 títulos de Fórmula 1, Ayrton Senna, Nelson Piquet, o Niki Lauda, né, que tem um filme maravilhoso sobre ele também, Jack Stewart, né, o Jack Brabham. Com 4 títulos a gente já tem o Sebastian Vettel, o Alain Prost, com 5 títulos o Juan Manuel Fangio e com 7 Lewis Hamilton e também o Michael Schumacher. Acho que é muito tranquilo a gente imaginar que o Hamilton já vai ter todas as estatísticas ao seu lado e a seu favor, mas com um carro muito melhor, né? A gente sempre coloca esse comparativo, nossa, mas se o Pelé jogasse hoje, será que ele ia deitar? Porque o jogo é muito mais físico, é muito mais prensado, ele não teria a liberdade para jogar que ele teve lá atrás, né, nos anos 60 e 70. Eu acho que é importante a gente colocar esses fatores para entender um pouco melhor. O que o documentário traz, e para mim é uma das partes mais legais, junto com os arquivos pessoais do Schumacher, é o quanto ele dirigiu carros complicados, né? Se eu não me engano, ele começa pela Jordan, né? Mesmo caminho do Rubinho Barrichello, começa pela Jordan, depois ele vai pilotar a Benetton. Ele é bicampeão mundial com a Benetton, que no meu entender não era o melhor carro da época, né? Então ele faz já pequenos milagres ali. E aí ele tem 3 ou 4 temporadas muito difíceis, né, com a Ferrari, que também não era o melhor carro, era um carro muito pesado, se a gente comparar sobretudo com Williams e McLaren, né? Mas quando ele começa a ter um carro um pouco melhor, ele começa a ganhar. E a diferença para o Hamilton, para mim, é a seguinte: o Hamilton tem um carro que está muito acima dos outros, comparado com o que o Schumacher teve acima dos outros quando ele ganhou 7 títulos. Essa é a impressão que eu tenho. Mas me fascina muito a personalidade. Eu sempre gostei muito dessa personalidade do Schumacher. Eu perguntei ali pro Rafinha, herói ou vilão? Interrogação. Ele era os dois, né? Eu lembro muito do Galvão Bueno fazendo as narrações das corridas do Schumacher, né? E até ele se render ao talento do alemão, ele era um grande vilão. Aí é que eu digo que o Schumacher, por mais que fale o Flávio Briatore, o diretor da Benetton, por mais que as pessoas se encantem com a performance do Schumacher, ele ainda está muito longe do nível de um Ayrton Senna, de um Alain Prost. Pelo menos quando o Ayrton Senna estava aí entre a gente, né, Conrado? Eu adoro quando vocês falam do Galvão Bueno. O Galvão Bueno, ele tem faz parte do trabalho dele, né? Criar essas rivalidades, criar esses personagens heróicos e vilanescos. E o Schumacher virou vilão no Brasil, assim como ele fez com o Alain Prost também, na década de 80. O Galvão Bueno precisa disso, né? A Globo precisa disso. E ele fez isso muito bem, né? Mas ele acabou se rendendo. Agora, eu enxergo um pouquinho diferente quando você fala que o Schumacher teve carros muito mais complicados do que o Hamilton nessa construção dos 7 títulos. Eu acho que na fase da Ferrari, os 5 títulos dele pela Ferrari,
O primeiro foi um pouco mais complicado, mas depois a Ferrari construiu uma hegemonia que dava dobradinha, Barrichello e Schumacher em quase todas as corridas. Então a Ferrari naquele momento também foi muito superior. Até o Irvine, né, o Conrado ganhou bastante corrida, lembra? Mais ou menos, em 99, né? E ele ganhou corridas mais quando o Schumacher quebrou a perna. Naquele período que o Mika Salo substituiu o Schumacher. Mas eu vejo muita semelhança nas trajetórias do Hamilton e do Schumacher, no sentido de que eles realmente, em 3 ou 4 campeonatos, pelo menos, dos 7 que cada um ganhou, eles tinham carros muito superiores. Eu tenho muita dificuldade em desassociar os grandes campeões dos grandes carros, especialmente nos últimos 20 anos, sabe? Se a gente pegar 2013 para cá, 2014 para cá, acho que só deu Mercedes, né? Já são aí 8 anos, ou sei lá quantos anos já só de Mercedes, com o Rosberguinho ganhando em 2017, 2016. Antes disso você tinha a Red Bull, né, com o Vettel, também ganhou 4 ou 5 seguidos, se eu não me engano, acho que foram 4 seguidos com a Red Bull. A gente teve aquela interpério, eu diria assim, com a Brown, com o Jason Button, que foi a grande chance do Barrichello se mostrar grande, infelizmente não conseguiu. E antes disso a McLaren também, com uma Ferrari um pouco mais forte que o Raikkonen. E antes disso Renault e Ferrari e McLaren sempre das grandes. Eu não consigo hoje olhar, depois de velho, né? E a gente ter visto desde a década de 80 os brasileiros também, Nelson Piquet, Ayrton Senna ganhando com a McLaren e com a Brabham. Não consigo desassociar uma coisa da outra. Eu acho que o mais incrível aqui é a constância. Isso até é citado no documentário. Você ter um carro bom na mão não quer dizer que você vai ser campeão. Vide Barrichello, que teve 2 dos melhores carros da história da mão e não conseguiu. Um porque você tinha o Schumacher junto e o outro porque realmente não foi para frente mesmo contra o Jason Button, que é somente um piloto mediano, como o Barrichello infelizmente. Mas você tem aqui uma enorme sequência da Ferrari. Eu acho que o grande prêmio, talvez, para o Schumacher é essa constância, essa vontade de querer vencer. Eu achei lindo a forma como o documentário trouxe uma faceta do Schumacher que pouca gente conhecia, especialmente para quem não leu alguns livros sobre ele, que é esse lado família dele. Muito família. A mesma esposa, desde quando ele não era nada, quando ele era um cara que estava começando de kart lá atrás, o mesmo cara que cuida muito da filha e do filho, cuidava pelo menos, né? Isso é muito legal. Mas achei que poderia ter feito a mesma coisa com essa obsessão dele por vencer. Isso não pode ser ignorado. Porque só um cara com a obsessão de vencer, primeiro, iria para a Ferrari no momento que era uma grande marca, uma grande escuderia, com uma bosta de carro. Ele ficou lá mais 3, 4 anos tentando montar esse carro. Só um cara com muita vontade de acreditar no próprio trabalho que poderia fazer isso que ele fez. E faltou isso mesmo, né? Faltou mesmo explorar um pouco mais. No final, a conclusão é essa. Muito curto o documentário. Olha, molecada, eu tava pensando aqui, eu não sei se vocês concordam comigo nessa. É praticamente impossível, né, a gente falar aqui desse documentário sem revisitar as nossas memórias cringe, super nostálgicas da Fórmula 1 dos anos 80 e 90, principalmente, repleta de personagens memoráveis como Alan Prost, Nigel Mansell, Gerhard Berger, Mika Hakkinen, Damon Hill ou no Hill, Nelson Piquet e, claro, né, o nosso eterno Ayrton Senna, no que o Cunha me lembra também de Ricardo Zonta, um dos melhores pilotos brasileiros, segundo o Cunha aqui. Eu não sei se é porque eu deixei, gente, de acompanhar a Fórmula 1 e também a seleção brasileira de futebol mais de perto nos últimos anos, mas vocês também têm essa impressão de que era muito mais legal, muito mais gostoso, muito mais apaixonante na época desses caras que eu falei aqui? Tem algumas questões aí, né? A questão da nostalgia que a gente estava falando ali no bloco anterior. Mas, por exemplo, hoje a gente tem aí a temporada atual, né, sendo transmitida pela Band. Uma temporada incrível que, pelo menos para mim, está me fazendo lembrar dos bons tempos, dos grandes tempos, né? A gente está vendo aí o Verstappen versus Hamilton, basicamente, né? E tem nos feito aí lembrar de momentos incríveis. A própria McLaren chegando novamente ali entre as primeiras posições em algumas corridas. A gente tem aí o Ricciardo e o Norris, 2, né, pilotos aí com as melhores good vibes da atual Fórmula 1. É algo muito legal de assistir. Então, e a gente está nesse momento também que a gente já está se acostumando com os motores V6, né? Então a gente já não está mais sentindo tanto a falta que a gente sentia lá do ronco lá dos V12, V10 ou até do V8, né, que se despediu aí no Brasil, lá em 2013, se não me engano. Então a gente já não reclama mais tanto só sobre isso. Então eu acho que nesse período
aí que a gente estava muito viúva, né, desses motores, foi muito complicado, e especialmente nesse momento de hegemonia do Hamilton, né, onde a gente tinha ali só uma ameaça do Verstappen, a Ferrari ainda lutando, mas aí depois também já ficando mais de lado, então só Hamilton. E aí eu volto um pouquinho até nessa questão que a gente estava falando aí também da Globo e do Galvão. Prepare o seu coração, torcedor. Que tem essa necessidade de criar o vilão e o bom moço. Eu vejo que no Brasil, né, eu acho que em vários países, na realidade, existe muito a capacidade, né, essa questão em torno da capacidade de a gente torcer para outros pilotos que não são do nosso país. Né? A gente teve o Senna, teve o Massa, teve o Rubinho, e agora a gente não tem nenhum brasileiro. Né? E aí a gente começa a ver uma hegemonia opressora do Hamilton. Então, realmente, eu acho que a gente começa a sentir saudade. É natural. Queria aproveitar essa fala aqui do Cunha para jogar uma casca de banana na pista do Conrado e perguntar aqui, Conradão, você acha que essa nossa relação com a Fórmula 1 também ela não está um pouco assombrada pelo fantasma do Ayrton Senna? Foi um cara muito intenso, muito brilhante, muito vibrante, e aí fica muito difícil para os brasileiros que vêm depois. Tem uma infinidade de pilotos brasileiros que a gente pode elencar aqui, que passam muito à margem do sucesso do Ayrton, cara. Sem dúvida. Eu sou obrigado a falar de novo do Galvão Bueno, que ele ajudou a construir essa imagem de Deus que tem o Ayrton Senna. Embora ele tenha sido... Ele também está lá no monte, a escultura dele também está lá, mas ele virou uma referência única na Fórmula 1, e aquela coisa de Brasil, que é até uma herança dos anos 70, né? De tornar tudo que tem em relação ao esporte ligado à bandeira. Eu acho que tem muito isso, e não é só no Brasil, né? Mas aqui acho que é muito, muito exagerado. Admira-se demais e torce-se demais pela bandeira e admira-se de menos os talentos. Então, é uma pena que o público brasileiro tenha perdido a capacidade de admirar a Fórmula 1 porque não tem um brasileiro. Então, na verdade, isso faz a gente até questionar um pouquinho. Será que o brasileiro gosta tanto assim de automobilismo ou gosta de ganhar? De assistir uma corrida que tem um brasileiro que ganha, e se não tiver um brasileiro, então não vou assistir porque não me interessa. É isso que eu observo, né? Posso estar enganado. Então, assim, eu vejo que a Fórmula 1 ela perdeu muito do interesse aqui no Brasil, um pouco por causa dessa falta de brasileiros. Por quê? Porque a gente foi educado a consumir esporte dessa forma. E sei lá se isso é o certo, né? Mas também, de fato, depois que a Fórmula 1 caiu nas mãos do Bernie Ecclestone, ele perdeu a mão, né? Ele perdeu a mão de forma grosseira. Eu acho que o ponto mais baixo da história recente da Fórmula 1 foi aqueles pneus que pareciam feitos de farofa, que eles se deterioravam com 2, 3 voltas só para ter estratégia de troca de pneu, forçavam, né, uma estratégia de troca de pneus, e acabava que as corridas eram sempre definidas nos boxes e muito menos na pista. E depois que a Fórmula 1 sai das mãos do Bernie Ecclestone e cai nas mãos da Liberty Media, que é o atual grupo que comanda a Fórmula 1, ficou muito melhor. E eu vejo esse renascimento da Fórmula 1, e a temporada atual está, de fato, brilhante, fantástica, uma delícia de assistir, muito por causa da competência desses caras em promoverem o espetáculo, e não só, né, na parte de transmissão, e no caso do Brasil aqui tem a participação da Bandeirantes, mas também no grafismo que eles estão colocando nas telas, né, sabe, na forma de você acompanhar a corrida. Está muito mais fácil de você entender o que está acontecendo na corrida, por causa dos gráficos que eles estão colocando. Enfim, é uma série de melhorias que está acontecendo, que estão fazendo com que a Fórmula 1 hoje seja tão agradável de assistir quanto era na década de 80. Eu vou falar um negócio que o Sansa perguntou sobre a questão da seleção brasileira e o quanto a Fórmula 1 ainda é uma paixão do brasileiro, né, cara? A gente não ganha uma Copa do Mundo, vai fazer 20 anos já, né, Sansa? E a gente ficou 24 anos antes disso sem ganhar também, de 94, né? E agora a gente já vai para muitos anos aí sem um brasileiro disputando a Fórmula 1 também para ganhar. A gente sempre soube que o Barrichello não ia ganhar, mas ele pelo menos estava ali. O Massa perdeu naquela última curva também. Interlagos foi uma coisa dura pra gente que gosta de Fórmula 1 e gosta do brasileiro, né?
Eu não acho que o brasileiro goste da seleção brasileira ou da Fórmula 1, Sansa. Eu acho que o brasileiro gosta de ganhar. E vai demorar muito pra gente poder voltar a ter uma paixão por esses dois, sabe? Um porque virou instrumento político, né, a seleção brasileira junto com o verde e amarelo, e o outro porque a gente tá mal acostumado, ou ficou mal acostumado com Fittipaldi, Piquet e Senna. Molecada, antes da gente ir pras notinhas, já vou avisando que logo depois das poltronas amarelas, cada um vai trazer uma dica de documentário imperdível pra você curtir aí nos serviços de streaming, combinado? E bora lá, de 0 a 100, quero saber aí quantas poltronas amarelas vocês dão aqui para Schumacher, que tá disponível nas pistas da Netflix. Fala aí, Rafinha. Sansa, é preciso manter sempre a nossa coerência, né, Cunha? Tinha tudo para ser, não foi, não é ruim, mas não é bom. Então vou dar aqui 60 poltronas amarelas para Schumacher. Eu tô até emocionado. Eu sempre ouço vocês darem poltronas amarelas, né, para as obras que pintam aí na nossa tela. E hoje eu vou dar poltronas amarelas. Tô emocionado aqui. E só para ferrar tua conta aí, viu, Renato? Vou dar 61,8 poltronas amarelas pro Schumacher, essa obra da Netflix. Se vira na conta aí. A nostalgia sempre fala muito alto comigo, cara. Então, eu vi Cobra Kai, fiquei emocionado, ri, chorei, achei maravilhoso. Tudo que vem dessa época pega num lugar muito específico meu. Não foi diferente com o Schumacher. Só que eu esperava muito, muito mais. Então, fazendo o balanceamento aqui do carro, eu vou deixar Schumacher com 72 poltronas amarelas. Olha, de novo, ele me entreteve. Eu gostei, tem ali momentos emocionantes, não é o todo, né? Tô com vocês, faltou muita coisa, mas graças ao ronco dos motores antigos, V12, V10 e V8, eu vou com 70 poltronas amarelas. Olha, depois desse inédito 61,8 aqui do Conradão, a gente chegou na média de 66 poltronas amarelas para Schumacher. Muito bem, minha gente, olha, depois dessa meia aqui, poltronas amarelas para o bom Schumacher, vou pedir aqui para cada um uma dica especial de documentário ou de série documental para os nossos ouvintes queridos assistirem no conforto das suas poltronas e sofás. Conta aí pra gente, Rafinha. Queridos, vou recomendar uma série ou uma minissérie documental que tá lá na Star Plus, produção da National Geographic, que se chama 11 de Setembro, Um Dia na América, ou Memórias de 11 de Setembro. São 6 capítulos de quase 1h10, 1h15. São longos capítulos, mas super bem montados, com imagens inéditas do atentado de 11 de setembro. Eu comentei com os meninos no nosso grupo de WhatsApp que parece até que foi combinado o atentado. Tamanha quantidade de detalhes que você vai encontrar nesse documentário. O roteiro é muito bem montado. Tem histórias inacreditáveis. Parece que foi feito um roteiro em cima de uma pilha de papel e isso aconteceu em cima desse roteiro. 11 de setembro, Um Dia na América, Star Plus. Olha, eu assisti esta semana, meio sem querer, meio rodando ali no menu da Netflix. Eu achei um Untold, Federer versus Fish. Afinal de contas, quem foi Mardy Fish? Mardy Fish foi um tenista norte-americano que desenvolveu sua carreira à sombra de outro colega, o Andy Roddick, que é esse bem mais conhecido dos aficionados do tênis. Mas ele foi um coadjuvante de uma geração coadjuvante. Ele foi o loser dos losers, né? Afinal de contas, os americanos vinham de uma sequência de tenistas históricos, né? Desde Connors, McEnroe, e aí vem Sampras, Agassi, Jim Courier, e veio a geração do Rod, que não conseguiu dar sequência a essas grandes conquistas, porque apareceram 3 monstros ao mesmo tempo. Federer, depois Nadal e pouco depois o Djokovic. E o documentário, ele tem esse cenário, mas não é bem disso que fala o documentário. É um documentário maravilhoso sobre a carreira do Mardy Fish e sobre aspectos que estão muito em voga atualmente, né? Que é a saúde mental dos atletas, sobre a pressão que pessoas normais, que estão lá se divertindo, praticando esportes,
começam a sofrer depois que viram profissionais. Eu acho que foi tudo muito bem montado, a história foi muito bem contada. Gostaria muito que o documentário do Schumacher tivesse tido tanta competência na montagem, da forma de se contar a história, do storytelling. Deixa eu me exibir aqui um pouco. Aprendi essa com o Renato, tá? O storytelling desse documentário do Untold, Federer vs Fish, vale muito a pena conferir na Netflix. Como a gente está falando aqui bastante de emoção também, eu trago aqui o documentário do Senna, de 2010, que está disponível lá no Star Plus, né? Para quem já experimentou o serviço, ele vai estar lá em destaque. É um documentário da ESPN Films, e que em 2011 ele venceu o Festival de Sundance, né? Na categoria de documentário aí. Então, hoje mesmo eu estava revendo o trailer dele, já me emocionei só pelo trailer, né? Então ele é muito competente nesse quesito. Mas não só nisso, né? Ele traz muito do que o documentário do Schumacher não trouxe, né? Que a gente debateu bastante aqui nesse episódio. Esse documentário ele é dirigido, né, pelo Asif Kapadia, muito conhecido aí pelo documentário da M, do Maradona, e mais recentemente lá pelo 1971, o ano em que a música mudou o mundo, disponível lá na Apple TV+. Nesse documentário do Senna, a gente tem depoimentos aqui bem interessantes, né, da própria Neide Senna, a mãe dele, o Reginaldo Leme, Galvão Bueno, Schumacher, Alan Prost, o Niki Lauda, Barrichello, Frank Williams, e aí até Bussunda, Xuxa, Arnaldo Jabor, muitas imagens ali de arquivo da Globo. Então é um documentário bastante rico, também com uma belíssima trilha sonora, né? É um documentário bastante brasileiro nesse sentido, e a gente vê ali grandes momentos do Senna, a gente vê várias as personalidades dele, né? Muito do que faltou lá, novamente, como eu falei, do documentário do Schumacher. A gente vê o lado vilão, a gente vê o lado grandioso. Então um documentário bastante rico, com uma excelente montagem. Então, para quem ainda não viu, além de estar disponível lá na Star Plus, ele também está disponível na Globoplay. Então vale demais o play em Senna. Só um comentário em cima da dica do Cunha. Conrado tem muita razão, né? Porque quando a gente vê o Senna sob o viés de Galvão Bueno, é sempre um grande herói nacional, né, cara? É sempre um baita de um super-herói. E quando a gente vê as produções, os documentários e os depoimentos, a gente vê que ele era simplesmente um humano bastante excêntrico, mas um humano, né? E por falar em humano bastante excêntrico, a minha dica hoje é Val, o documentário que tá lá na Amazon Prime Video sobre a vida e também carreira do ator Val Kilmer, gente. Ficou conhecido aí, principalmente de novo, né? Anos 80 e 90 por Top Gun, The Doors, O Santo, Tombstone, Batman Forever, super controverso, Fogo Contra Fogo e Willow, né? Então ele fez filmes de tudo quanto é tipo, um ator muito inventivo, né? Ele ia muito além da pecha de galã, né? Ele tinha uma concorrência boa na época com Brad Pitt, Tom Cruise, etc. Mas um cara muito interessante. Eu não sabia que ele era uma pessoa tão interessante até ver o documentário, né? O mais curioso do documentário é a explicação de por que o Val Kilmer sumiu nos últimos anos. O que aconteceu com esse cara, né? Ele teve um câncer, né, na garganta, conseguiu com sucesso fazer a retirada do tumor, mas ficou com sequelas, né? Então ele praticamente não consegue falar, ele tem ali um tubo na garganta que ele sempre cobre ali com cachecol, com chale para ficar mais discreto, mas ele tem uma aparência muito debilitada, né? Ele sempre fala, olha, eu não tô tão mal quanto a minha cara faz parecer, mas ele praticamente não fala. É tudo muito bonito, muito poético. Para quem gosta da produtora A24, como o nosso querido Rodrigo Cunha, é uma produção A24, muito bem narrada, uma aula de storytelling, né? Tem a curiosidade dela ser narrada pelo filho, já que o pai não fala, é justamente o Jack Kilmer que faz toda a parte da locução. E é muito legal a gente ver que o Val Kilmer é um cara que sempre andou com uma câmera na mão, né? Então, desde o começo da carreira dele, muito antes dele ser famoso, quando ele estava no teatro, ele se filmava, né? E filmava astros e estrelas de Hollywood em filmes pequenos, em filmes médios, tem muita imagem de bastidor, né? Tem até o Marlon Brando nesse filme. Então é muito legal de ver a construção, né? Essa jornada do herói que o Val Kilmer percorreu, como ele se enxerga hoje, completamente honesto, transparente, bastante emocionante. Para mim, até aqui, o documentário do ano, Val, de novo, tá lá na Amazon Prime Video.
E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui. Sempre lembrando que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler pra você escutar aí, hein? Entre um jogo do Palmeiras e outro, como faz o Conradão, jogando Daytona no seu fliperama privativo, como faz o Rafinha, ou correndo na orla de Floripa com os mullets balançando ao vento, como faz o nosso Cunha. Valeu, molecada! Conrad, que prazer ter você com a gente aqui, obrigado pela participação. Sansa, Cunha, sempre bom demais fazer episódios sobre o que a gente gosta, né? Obrigado, um beijo, até a próxima, tchau. Foi bom demais aí gravar também com o Conradão hoje, aprendi bastante coisa aqui. E Sansa, Rafa, mais uma vez um prazer e até o próximo episódio, pessoal. Que bom a gente poder falar desse esporte que a gente gosta tanto, né? De um personagem tão importante da Fórmula 1 como é o Schumacher. É uma pena que não tenha preenchido todas as expectativas, mas eu acho que no final das contas, para quem gosta do cheiro de gasolina, vale a pena assistir o Schumacher. Foi um prazer enorme comentar essa obra aqui ao lado de pessoas tão maravilhosas. Um grande abraço a todos. Ô, Conradão, que prazer ter você aqui com a gente, cara. Faz tempo que a gente estava ensaiando essa estreia. Volte muitas vezes. Sempre muito bom ter amigos aqui com a gente. E eu vou fechar aqui, Rafinha, Cunha e você, querido ouvinte, com uma frase do Michael Schumacher, que diz o seguinte: nunca pense que o sucesso deve-se somente ao seu próprio desempenho. Se você começar a ouvir apenas a si mesmo, você dará o primeiro passo em direção ao fundo. As flores da vitória pertencem a muitos, pertencem a todos vocês, e é por isso que a gente tá aqui semana depois de semana, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau! Beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta Que Lá Vem Spoiler e aí escreve o que vocês estão achando. Beijão!